Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. A ansiedade é uma reação normal diante de situações que podem provocar medo, dúvida ou expectativa. Ela funciona como um estímulo, ajudando cada um de nós a entrar em ação. Mas em excesso, ela faz exatamente o contrário, impedindo nossas reações. E quando se torna constante e desproporcional aos acontecimentos, pode se transformar em um transtorno, causando sofrimento e interferindo na qualidade de vida. O tema em questão hoje é ansiedade. A nossa convidada é a psicóloga Priscila Tenenbaum. Muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Vamos começar explicando o que é exatamente a ansiedade e até que ponto ela é normal, já que todo mundo passa por isso, né? Então, como você acabou de falar, né, a ansiedade é uma reação normal à mudança, né? E o medo é a emoção primária que vem trazendo essa ansiedade. Quando a gente está diante de uma situação real, o que acontece é o medo, que é um alarme do nosso corpo, né? E ele pode vir junto com sensações físicas, mas a gente é capaz de regular essa emoção e voltar à calma, uma vez que o estímulo aversivo, aquilo que gerou o medo, é interrompido, né? Então, num assalto, por exemplo, o que eu tenho é medo. Quando isso se torna exacerbado ou antecipado, né? Então, vamos imaginar que eu não vou a algum lugar com medo de ser assaltado. Então, eu deixo de ter medo e eu passo a ter ansiedade, né? Que vem acompanhado das preocupações, que são pensamentos que de fato paralisam. Então, a ansiedade a gente pode entender como se o alarme do medo estivesse desregulado, né? Imagina que você tem um alarme na sua casa que toca numa situação de perigo. Se ele toca o tempo inteiro, você não consegue fazer mais nada. Então, a gente pode usar essa metáfora, assim, para entender. Como que a gente pode diferenciar, por exemplo, a ansiedade de outras sensações, por exemplo, como o estresse? O estresse, ele é entendido como as sensações físicas que a ansiedade pode gerar, né? Porque quando a gente tem um pensamento que gera ansiedade, né? Como, por exemplo, eu não vou conseguir, ou isso é perigoso, ou nada vai dar certo. A resposta do corpo é de medo e paralisia. Então, o nosso sistema simpático, ele é ativado, e quando eu tenho muitas sensações físicas acontecendo ao mesmo tempo, o meu corpo fica estressado, né? O dia a dia também, com muitas coisas, um tempo tão acelerado desse nosso cotidiano também pode gerar estresse, porque tem sempre essa sensação de que a gente não vai conseguir, de que não vai dar tempo. Agora, no final do ano, então, com as resoluções de fim de ano, aí todo mundo começa a ficar estressado e com dores e, enfim, coisas que o estresse pode levar, insônia. Quando acende a luz amarela? Quando, assim, é sinal de que a gente deve procurar um profissional? Que sinais são esses de que a ansiedade está se tornando patológica? Então, na infância, né, existem etapas do desenvolvimento que o medo é normal, né? Desde o bebê, é normal que o bebê tenha medo de ir com um estranho, é até saudável, porque ele reconhece aquele que ele conhece e aquele que ele não conhece. A criança de 5, 6 anos é a fase do medo. Mais para frente, medo de lendas urbanas, tudo isso é normal. Quando é que acende uma luzinha que não está legal? Quando começa a atrapalhar a nossa vida. Então, no caso da criança, né? A criança que não vai para a casa de um amiguinho quando todo mundo vai e consegue dormir na festa do pijama e aquela criança não está conseguindo, está precisando de ajuda para aumentar essa coragem e ela enfrentar esse desafio. A criança que não está conseguindo fazer amigos no colégio, ou que está com muito medo de prova, ou o adolescente que fica com uma preocupação muito grande de ser inserido no grupo, enfim. Quando está atrapalhando a nossa vida, então a gente entende como algo que precisa de um olhar clínico, né? Que precisa de ajuda.
E no adulto, da mesma forma, quando a gente começa a paralisar nossos projetos, não conseguir seguir adiante, né? Então a gente entende que a gente que virou patológico, né? Vamos dizer assim, está transtornando a nossa vida. Existem sintomas físicos? Existem sintomas físicos, né? Que podem ser percebidos como taquicardia, falta de ar, pressão no peito, tonteira, às vezes sudorese, sensações de frio e calor. E quando tudo isso vem ao mesmo tempo, a gente chama de ataque de pânico, né? Que é aquela sensação que a pessoa de fato reconhece que está tendo um transtorno de ansiedade. Ou às vezes acha que é um problema cardíaco, né? E acaba parando numa emergência. E aí é identificado que é uma questão de saúde mental, né? E que precisa ser trabalhada por um psicólogo, enfim. Você já citou aí uma das formas aí de transtorno gerado pelo excesso de ansiedade, né? Quais são as mais comuns? Então, as mais comuns são a ansiedade generalizada, que ela é uma preocupação exacerbada com coisas do cotidiano. Então, é até difícil a pessoa reconhecer que ela está com um problema. Porque ela está preocupada se ela pode ir à falência ou não, se alguém pode adoecer ou não, se as coisas no futuro vão dar certo. Normalmente ela se preocupa muito tendo um pensamento catastrófico, vamos dizer assim. Tudo vai dar errado. É aquela pessoa que vai marcar um aniversário ao ar livre e vai dizer que vai chover ou que ninguém vai ficar preocupado na hora de fazer um investimento porque pode perder tudo e vir à falência. Vai pensar sempre no pior. Vai pensar sempre no pior. Então, são questões que são cotidianas, tá? Que algumas pessoas podem até concordar, mas que acabam gerando um incômodo, um desconforto muito grande, tanto para essa pessoa quanto para todos os que a cercam, né? Então, essa é a ansiedade generalizada. Além da ansiedade generalizada, da síndrome do pânico que você já citou. Tem a fobia específica, que é o medo de algo específico, né? Tem gente que pode ter fobia de algum animal, tem gente que pode ter fobia de avião, de altura, né? Tem a agorafobia, que é medo de espaços abertos. Então, são aquelas pessoas assim que têm medo de atravessar a ponte ou estar em lugares descampados. A síndrome do pânico é quando a pessoa começa a temer os ataques de pânico, porque o ataque de pânico ele pode acontecer em qualquer transtorno de ansiedade, nesses que eu falei, e também na fobia social, que é o medo da exposição, medo até pode nem ser uma exposição, assim como um programa de TV, por exemplo, ou dar uma aula, mas pode ser estar num ambiente com pessoas desconhecidas, né? Então, a pessoa que tem uma fobia social é aquele tímido em excesso, que tem uma preocupação exacerbada com a avaliação do outro. E tem, por exemplo, também a ansiedade de desempenho, que é a preocupação muito grande assim, com provas, com a avaliação do próprio desempenho, com seu conhecimento. Deixa eu ver se eu esqueci de algum. Antes da gente entrar no ar, a gente estava falando do transtorno do TOC, né? Sim. Obsessivo-compulsivo, né? Que já foi considerado um transtorno de ansiedade e agora foi retirado dessa categoria, né? Isso. Então, antes ele era parte do transtorno de ansiedade, com o DSM-5, que é a revisão diagnóstica, ele passou para uma categoria à parte. Isso acontece por quê? Transtorno obsessivo-compulsivo, a obsessão é a presença de pensamentos, tá? Que vão realmente gerar ansiedade, porque são pensamentos do tipo, eu posso ficar contaminado se eu tocar em algum lugar, ou se eu beber a água do outro, ou eu posso trazer contaminação da rua para minha casa. Mas ele também conta com a presença de rituais, que são as compulsões, que podem ser rituais ou evitações, né? Então, por exemplo, rituais é tudo aquilo que eu faço para tentar aliviar a minha ansiedade gerada pela obsessão. Vamos dizer que eu tenha um pensamento obsessivo do tipo, a minha casa vai pegar fogo. E aí eu vou querer desligar o gás e checar se está tudo desligado. Esse ritual de checagem, a gente chama de um ritual, tá? Eu posso também ter uma evitação, que também é dentro dessa ideia das compulsões. Que eu, por exemplo, posso não tocar em determinados lugares com medo, por exemplo, de contaminação.
E pode chegar ao ponto de não sair de casa também, Pode né? chegar ao ponto de não sair de casa, de ter uma vida social restrita ou de chegar sempre atrasado nos lugares, porque imagina se eu tenho que checar tudo na minha casa antes de sair, e quando eu saio acontece de no meio do caminho eu achar que esqueci alguma coisa ligada ou aberta, enfim, ter que voltar para casa todo o caminho para confirmar se eu deixei, muitas vezes eu não deixei. Né? E são aí... pensamentos irracionais mesmo, né? Chamamos de pensamentos invasivos, né? Exatamente, são pensamentos invasivos. Geram muito transtorno na vida da pessoa, é bastante angustiante, mas... Porque ela não consegue controlar, né? Não consegue controlar. E esse transtorno é um transtorno que a gente diz assim, que a gente precisa aprender a conviver. As obsessões não necessariamente elas vão parar. Elas vão diminuir muito de volume, porque é como se elas fossem crianças pirracentas, que quando a gente para de dar o pirulito no mercado, elas param de pedir, né? Então, é como se a obsessão fosse alimentada pela compulsão. E quando a gente consegue acabar com a compulsão, as obsessões vão vir uma vez ou outra, mas desde que você não siga o ritual, ou seja, não alimente a sua obsessão, ela vai diminuir de volume, de frequência, e aí você consegue ter uma vida mais normal. É comum ansiedade e depressão aparecerem juntas? É muito comum ansiedade e depressão aparecerem juntas. Inclusive, o tratamento farmacológico da ansiedade é com antidepressivo, o que deixa os pacientes muitas vezes inconformados, né? Porque não é um transtorno de humor e muitas vezes a pessoa tem ânimo, né? E tem prazer, então fala assim, eu não sou uma pessoa deprimida, por que eu estou tomando um antidepressivo? Mas muitas vezes essa é a opção medicamentosa mais acertada. Eles têm, de alguma forma, a mesma origem. Vamos falar então de tratamento? Como que a gente pode tratar essa ansiedade? Então, na Europa, o tratamento indicado é a terapia cognitivo-comportamental como primeira escolha. Já nos Estados Unidos, eles fazem um tratamento combinado entre medicação e a terapia. Aqui no Brasil, isso não existe assim, o que a gente chama de guideline, né? Não existe um caminho de primeira escolha, único, assim. Então, alguns profissionais acabam, até pela busca. Se o cliente buscou um psiquiatra, vai ter um tratamento medicamentoso e aí esse psiquiatra vai encaminhar ou não para uma psicoterapia, dependendo da linha dele, né? Mas o ideal, então, na minha visão, eu tenho sucesso com casos que não são medicados quando a primeira escolha é terapia. Então, existe essa possibilidade de tratamento. E muitas vezes a gente faz a escolha junto, de iniciar a medicação, né? E fazer esse tratamento combinado, caso... Terapia, enfim, e medicação. Sim. Existem casos mais graves em que a medicação é realmente necessária, né? Sim, com certeza. E às vezes a gente pode tomar essa decisão no início do tratamento ou 3 meses depois do início do tratamento, quando a gente percebe que o tratamento não está evoluindo da forma esperada sem a medicação. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre ansiedade. O Em Questão volta em instantes, até já. Em Questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em Questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta falando sobre ansiedade. A nossa convidada é a psicóloga Priscila Terenbaum.
Existe um perfil de pessoa mais predisposta, mais propensa a ter ansiedade? Existe sim, Fátima. Tem pesquisas com bebês, tá, que mostram que 1 a cada 5 crianças que nascem, elas têm um temperamento mais propício para desenvolver ansiedade. E isso acontece porque diante de estímulos, como estímulos luminosos ou sonoros ou de sensação física, o bebê reage de uma forma mais rápida e se mantém mais estressado por mais tempo. E aí são aqueles bebês mais irritadiços, que acabam sendo aquelas crianças mais chorosas, assim, que têm maior dificuldade de se adaptar à mudança. E aí essa rigidez, né, essa dificuldade de se adaptar à mudança pode ser uma questão temperamental que pode ser favorecida ou não pelo meio e pela família em que vive. Então pode ser que uma criança que tenha essa característica consiga ter fatores de proteção que não levam à depressão e à ansiedade, ou pode ser que ela tenha fatores de risco que vai acabar levando, né, ao desenvolvimento dessas doenças. Como ajudar uma criança como essa? Você identifica, a pessoa está assistindo o programa agora em casa e fala, meu filho é assim, como que eu posso ajudar? Então, o trabalho com as habilidades socioafetivas, que é o trabalho que eu faço hoje em dia, né, que é um trabalho preventivo, é ensinar a criança a perceber a emoção no corpo, a usar estratégias de regulação da emoção, como, por exemplo, beber uma água, respirar, sair da situação estressante, mas depois que voltar à calma, retornar à situação, que é o que muitas vezes não acontece, né? Muitas vezes aquela situação que gerou estresse, os pais retiram a criança, mas depois que ela se acalma, eles não fortalecem a criança falando, então vamos voltar para lá para enfrentar, né? Então ajudar a criança a enfrentar esses desafios, mas orientando assim a autorregulação e a coragem. Né? Desde pequena, a criança assim, pode ser num parquinho, por exemplo, ela pode dizer que tem medo de andar no balanço. Muitas vezes os pais, vendo aquele sofrimento da criança, tiram do balanço e daí não botam mais. Ao invés de ensinar passo a passo como a criança pode se acostumar com aquela sensação e até achar aquilo prazeroso, enfim, enfrentar. Né? Quantas vezes a gente, com comida, por exemplo, que é uma questão que está na vida de todos os pais, né? A criança diz, não gostei do brócolis. Aí nunca mais serve o brócolis, né? Porque ele não gosta, tadinho, pra quê, né? E tal. E aí a criança não se adapta. Então a adaptação, o fortalecimento, a coragem, reconhecer que o filho está sendo corajoso, está enfrentando desafios, são formas de proteger. Né? Estimulando fatores de proteção. Fatores de proteção estão relacionados à visão otimista, né? A gente entende que a nossa atenção, ela vem antes do nosso pensamento. Então, dependendo daquilo que a gente bota a nossa atenção, a gente vai ter um pensamento mais otimista ou mais pessimista. Tá? Então, se eu coloco, por exemplo, se eu presto atenção nas pessoas sorrindo para mim no meu primeiro dia de aula, eu vou ter um pensamento de que meu dia vai ser bom e que eu vou conseguir me relacionar bem, que eu posso fazer amigos. Se eu presto atenção no meu batimento cardíaco acelerado, de repente numa criança que virou a cara para mim, aí eu vou achar que eu nunca vou ser feliz naquela escola. Então ajudar a criança também a ter esse olhar para o mundo, né? A escolher o que ela está prestando atenção, né? Que é aquilo que vai dar origem ao pensamento dela. E na fase adulta, qual é o perfil de pessoas mais predispostas a desenvolver esses transtornos de ansiedade? Então, como eu estava falando em relação à atenção que antecede ao pensamento, né, isso também acontece na fase adulta. Então, aquelas pessoas que prestam atenção a tudo aquilo que é negativo, então vamos dizer assim, eu fiz uma apresentação para o meu chefe no trabalho. E aí, de meia hora de apresentação, ele disse que eu preciso melhorar em um slide. E aí, se eu presto atenção naquilo e disse ele não gostou, eu vou perder meu emprego por causa disso. Então, esse estilo de pensamento negativo e distorcido, de certa forma, né? Porque a gente teve 30 minutos de apresentação e uma coisa foi pontuada como precisa melhorar, eu entendo que eu não sou capaz.
Então, esse pensamento está distorcido, ele não tem evidências na realidade. Isso demonstra também uma dificuldade em lidar com os próprios erros, né? Com certeza. A dificuldade de lidar com os próprios erros faz parte da rigidez de pensamento, que é o que muitas vezes leva à ansiedade, né? E também a dificuldade de perdoar e de lidar com os erros dos outros. Existe, dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente fala sobre erros de pensamento. E esses erros de pensamento, eles têm nome, tá? Então, existe um erro de pensamento que se chama tirania dos deverias. E aquilo é quando a gente começa a falar assim, eu deveria ter feito de outra forma, ou então minha mãe deveria ter falado de um outro jeito, ou meu chefe deveria ter feito de uma outra forma, ou meu marido deveria ter feito assim. Essa tirania gera muito estresse nas relações e também gera muita ansiedade e decepção, que também é um ingrediente lá para a depressão, né? Um outro muito comum na ansiedade, um outro erro de pensamento, é a leitura mental, que é quando eu começo a achar que eu posso ler o seu pensamento, né? E imaginar o que você está pensando sobre o que eu estou dizendo, sobre as minhas atitudes, enfim. Isso também gera muito estresse e muita ansiedade. Se preocupar também excessivamente com o que o outro está pensando, né? Exatamente. E é possível mudar esse padrão mental? É possível mudar. Essa rigidez que você falou? Certamente. O objetivo da terapia cognitivo-comportamental é esse, e dos programas preventivos que são baseados na terapia cognitivo-comportamental e na psicologia positiva também, né? Então, é a ideia da gente primeiro ser capaz de identificar tanto as nossas emoções quanto os nossos pensamentos e aí buscar as evidências para ver se eles são reais ou não. Não é uma ideia tipo poliana de que eu tenho que ter pensamentos positivos e... Não é exatamente isso, tá? Mas é ter pensamentos realistas, eu buscar evidências no mundo que vão confirmar ou não aqueles meus pensamentos. Você está falando aí de um tipo de terapia, que é a cognitiva comportamental, Sim. que é a mais indicada nesse caso de transtornos de ansiedade, né? Sim. Como é que você pode explicar e diferenciar esse tipo de terapia das demais terapias que existem por aí? Então, as mais conhecidas, né, são a psicanálise, que faz muitas vezes uma análise sobre a vida da pessoa. É uma terapia onde a postura do terapeuta ela é menos participativa, de certa forma, e existe um trabalho interpretativo e de análise uma tentativa de análise da origem do problema, vamos dizer assim. Mas o foco não é na mudança do comportamento. Já na terapia cognitivo-comportamental, o objetivo primordial é o reconhecimento das questões e até a compreensão da origem disso, sim, que muitas vezes as pessoas acham que a terapia cognitivo-comportamental não faz isso, mas também um objetivo na mudança. Então, a terapia cognitivo-comportamental ela entende que existem pensamentos que influenciam em como a gente se sente e o que a gente faz, né, que são os nossos comportamentos. E esses pensamentos, eles vêm de um padrão mental, que são crenças, que são formadas, sim, desde a nossa infância e a partir dos vínculos que a gente teve. Então, o terapeuta cognitivo-comportamental também olha para as relações, enfim, e para o passado, né? E outras abordagens conhecidas são, por exemplo, as humanistas, que trabalham muito na vinculação e cada vez mais essa abordagem está se aproximando da terapia cognitivo-comportamental e vice-versa. E hoje a gente entende que a coisa mais importante para um processo terapêutico é a relação terapêutica, muito mais do que a abordagem. Então, a empatia, a capacidade de você se sentir confortável de conversar com o seu terapeuta, de ter uma relação de confiança, uma relação aberta, é o ingrediente primordial, muito mais do que a abordagem terapêutica. Como é que é feito o diagnóstico dos transtornos de ansiedade? Através de entrevista clínica, na verdade, né? A gente faz perguntas para estar identificando o que incomoda na vida da pessoa, né? E os padrões de pensamento nas situações e nos momentos de ansiedade. E aí a gente vai começar a mapear se acontece em determinados momentos do dia, com determinadas pessoas, ou se é geral em todas as situações, porque isso pode variar, né? A gente estava falando no intervalo sobre 3 fatores que costumam estar combinados, né? Ah, sim.
a gente chama de tríade cognitiva na depressão, por exemplo, né? O paciente com depressão, ele tem uma visão negativa sobre si mesmo, ele acha que ele não é capaz, por exemplo, que ele não é bom bastante. Ele tem uma visão negativa do futuro, ele acha que o futuro é incerto. E ele tem uma visão negativa dos outros, ele acha que ele não pode contar com ninguém. Esse desamparo é algo que realmente gera muita angústia, e gera depressão, né? E muitas vezes pode ser o ingrediente para o suicídio, né? Quando eu acho que eu não sou mais importante para ninguém, que eu não posso contar com ninguém. E a ansiedade também tem esse perfil, assim, né? De você achar que você precisa dar conta de tudo, que você precisa ter o controle total das coisas, porque senão vai desandar e, enfim, algo de terrível pode acontecer. Hoje em dia, com a questão da tecnologia, a gente tem um novo tipo de ansiedade aí, das pessoas que estão conectadas 24 horas, do estresse gerado por essa conexão permanente e também daquelas pessoas que se tornaram meio que viciadas, né? Que não conseguem ficar longe do smartphone, né? Ficam ali querendo, checando e checando o tempo todo. Tem esse novo perfil mesmo? Sim, na verdade está mais relacionado com a compulsão, tá? Do que com a ansiedade, porque a ansiedade ela está relacionada muito com o medo, com a emoção de medo. E, nesse caso, é muito mais uma compulsão do que propriamente um medo, né, específico, ou uma ansiedade, ou uma preocupação. É claro que tem também relacionado, assim, a preocupação do que eu vou postar, do que vão pensar sobre o que eu vou postar, a necessidade de checar, assim, quantos likes eu tive. Essa semana foi até publicado um novo livro de um professor meu, Cristiano Nabuco, que fala justamente sobre compulsão por internet e essas questões, e está sendo publicado em várias línguas, né? Então, muito... E tem essa compulsão também de estar sempre sabendo o que está acontecendo, não estar de fora, né, do assunto, né, e a pessoa ficar ali. Sim, e o quanto isso também gera ansiedade e depressão, né? Porque quando o Facebook, por exemplo, né? Tem até uma música que fala isso, né? Que o Facebook, você coloca uma foto mais bonita do que você é. Às vezes você está brigando com a tua família, mas você está de férias e aí você sorri para uma foto. E quem está vendo, vê o recorte lindo da vida do outro, né? E aí o terreno do vizinho é sempre mais bonito e a minha vida... né, tá sempre aquém daquele perfil maravilhoso que eu vejo na internet. Então, isso gera muita angústia e acaba trazendo problema. Em que ponto é possível perceber que a pessoa está passando do limite nesse sentido? Do uso da internet, das mídias sociais. Bom, acontece o prejuízo do trabalho, né? Porque muitas vezes as pessoas acabam usando o seu momento de trabalho, elas se tornam menos produtivas. O prejuízo nas relações interpessoais, porque as pessoas deixam de perceber o outro. Muitas vezes estão sozinhas, sozinhas em grupo, né? Aquele monte de gente conectado com outras pessoas que não estão ali e desconectados com o ambiente à sua volta, com as pessoas que estão ali no entorno. Hoje em dia, né? É comum a gente ver no restaurante, né? Às vezes tem um casal sentado, cada um com o seu celular. Eu até brinco, eles devem estar mandando uma mensagem para o outro, né? Tipo, eu te amo, só que eles não têm coragem de dizer pessoalmente, eles dizem virtualmente. É uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, sim. Tem que prestar atenção, né? Com certeza. E, assim, um dos trabalhos preventivos da ansiedade, né? Que é o desenvolvimento da resiliência humana, fala muito sobre a nossa atenção plena, estar no momento presente. E quando a gente está conectado o tempo inteiro na internet, a gente não está vivendo o momento presente. Quantas vezes a pessoa tira uma foto, tem um selfie, para que um outro veja. E não porque, de fato, você está fotografando com a sua mente, com a sua alma aquele lugar, né? Então, muito importante a gente viver os momentos com os nossos 5 sentidos e não viver para as mídias sociais. Né? Acaba tendo uma vida virtual, né? E pouca vida real, né?
Vamos fazer mais um pequeno intervalo e na volta a gente continua falando sobre ansiedade. Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta com o tema ansiedade. Nossa convidada é a psicóloga Priscila Tenenbaum. Priscila, a gente está falando de resiliência, mas é bom a gente definir exatamente o que é resiliência, né? Sim. Resiliência é um termo que vem da física. Eu trouxe um elástico para mostrar de onde vem esse termo, né? Esse termo fala da plasticidade de um corpo. Então, é da capacidade do corpo sofrer pressão e voltar para o seu estado original. Tá? Assim como um elástico, né? Que pode ser esticado e retorna para o estado original, assim como a gente pode perceber a resiliência da espuma quando a gente aperta e ela volta, de um colchão quando a gente vai escolher a densidade dele. Então, esse termo foi importado para a psicologia a partir do pós-guerra, das situações mais drásticas, assim, né, de desastres naturais e da identificação de que algumas pessoas tinham uma capacidade de se recuperar da crise maior do que outras. Então, essas pessoas foram percebidas como pessoas mais resilientes. E hoje, a resiliência não é mais entendida apenas como essa capacidade de aguentar a pressão, mas também o quanto a gente consegue incorporar a pressão sofrida e florescer, né? Assim, e se recuperar e estar ainda mais fortalecido e melhor do que estava antes. Então, uma pessoa, ela não é resiliente, ela tem atitudes resilientes diante da crise, tá? Diante de um desafio. Isso pode ser um desafio simples, na infância, como mudar de escola, tá? Na vida adulta, como casar, ter filho, perder um ente querido. E o quanto a gente consegue continuar vivendo apesar de e sem tristeza, assim. Quer dizer, não é que você não pode ficar triste, você pode ficar triste. Aliás, você deve ficar triste, né? Mas você deve conseguir superar essa tristeza e transformar isso em algo produtivo para você. Seria uma capacidade de adaptação mesmo, né? Perfeito. É possível trabalhar essa resiliência, quer dizer, fazer com que a pessoa aprimore essa capacidade? Sim, é possível e indicado, né? Porque isso é o que protege e fortalece o sujeito justamente de desenvolver ansiedade e depressão. E é por conta disso que eu acabei me tornando representante do programa australiano Friends, ou Amigos aqui no Brasil, né? Que foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como eficaz no tratamento e prevenção de ansiedade e depressão. Pois é, e como funciona exatamente esse programa, né? Que é recomendado pela OMS? Sim, esse programa ele foi desenvolvido pela psicóloga Paula Barrett, lá da Austrália, e ele se baseou num tratamento de ansiedade, que é o Coping Cat, ou Gato Corajoso aqui no Brasil, que é um tratamento individual de ansiedade, dentro da terapia cognitivo-comportamental. E aí ele foi adaptado para o grupo e foi adaptado para ser feito de um modelo universal e preventivo, ou seja, a partir da capacitação de professores, esses se tornam facilitadores do programa dentro das escolas. Então, isso faz com que todas as crianças tenham a possibilidade de se fortalecer emocionalmente a partir do aprendizado socioafetivo, tá? E aí consigam superar o estresse, as adversidades, as mudanças de uma forma mais saudável. Esse programa ele ensina a pessoa a reconhecer
os sentimentos, a reconhecer os sinais de ansiedade? Como é que funciona exatamente? Esse programa ele se baseia no acrônimo da palavra Friends, né, ou amigos. Então eu vou falar o acrônimo em português para facilitar aqui. Então na primeira etapa do programa a gente trabalha a letra A, que é aceite seus sentimentos. Então justamente a gente trabalha o reconhecimento das emoções no corpo. Cada emoção tem uma postura, uma sensação física, uma modulação na voz que é diferente. E é muito importante reconhecer isso tanto em nós mesmos quanto nos outros, até para que a gente estabeleça empatia e possa oferecer ajuda às outras pessoas quando as outras pessoas se sentem com medo, tristes, enfim. Né? Então, a primeira etapa do programa é essa percepção das emoções, esse reconhecimento. A segunda etapa do programa é a letra M, que é o momento de relaxar. Então, a gente ensina estratégias regulatórias, onde tanto no programa da infância, quanto na vida adulta, que tem um outro acrônimo que eu falo mais rapidamente, né? A gente vai trabalhar também a regulação emocional, estratégias de relaxamento, respiração, formas de manejar essa emoção. Quer dizer, cada um tem que desenvolver um oásis ali, né? O seu momentinho de relaxar. E a gente indica que as pessoas relaxem pelo menos por 2 minutos por dia, que é tão pouco. E relaxar pode ser assim, dar uma parada e ficar atento ao momento presente. Perceber com os seus 5 sentidos aquilo que está acontecendo à nossa volta, né? Então, perceber os sons, perceber o ambiente à nossa volta. E a gente vai trabalhando algumas estratégias de relaxamento para isso. A letra I da palavra amigos, né? Ela fala de ideias positivas, né? Ideias que ajudam. Então a pessoa começa a aprender a perceber que existe um diálogo interno e que esse diálogo a gente usa a metáfora de que existem pensamentos que são vermelhos, como num sinal de trânsito, paralisam a gente, e pensamentos que são verdes e fazem a gente seguir adiante. Né? Então, pensamentos vermelhos geram ansiedade, depressão, medo, né? Que eu não vou conseguir, isso é muito difícil, eu não tenho amigos, por exemplo, ninguém gosta de mim, sei lá. E pensamentos verdes não precisam ser o oposto, mas pode ser simplesmente eu posso tentar, eu posso fazer o meu melhor, né? Eu posso pedir ajuda, que já vai me tirar da inércia, da paralisia, né? Em seguida, né, a palavra amiga, a letra G, fala de gerar soluções, e aí a gente vai trabalhar com 2 estratégias específicas, que é o treino de solução de problemas e a estratégia passo a passo para atingir a meta. Então essas também são habilidades que a gente ensina aos pais, para que eles ajudem seus filhos em casa a generalizar esse aprendizado. E depois a letra O é orgulhe-se do seu trabalho, que é algo que a gente tem feito muito pouco atualmente, né, com medo da gente se tornar arrogante, a gente não reconhece os nossos sucessos e a gente não trabalha a nossa autoconfiança e aí, em consequência, a nossa autoestima. Então, a importância de se orgulhar, de se recompensar mesmo. Reconhecer seus pontos positivos, né? Reconhecer seus pontos fortes e também de trabalhar a nossa rede de apoio nesse momento, reconhecer que eu tenho amigos com os quais eu posso contar. Isso é um fator primordial para o desenvolvimento de resiliência, porque a gente não passa por uma situação difícil sozinha, a gente passa sempre em grupo. O suporte social é fator de proteção número 1 para o desenvolvimento de resiliência e prevenção de ansiedade e depressão. Então, a importância dos amigos e da confraternização. E das figuras modelo também. Nesse momento a gente fala de figuras modelo. O que são figuras modelo? Aquelas pessoas que mostram virtudes para a gente, que ensinam como enfrentar situações adversas de uma forma mais positiva. E essas figuras podem ser nacionais, internacionais, da nossa família, da nossa comunidade, pessoas públicas, né, ou não, enfim. E, finalmente, o S é sorria e lembre-se de ser corajoso, que é a ideia de revisar todo esse acrônimo e todas as habilidades aprendidas para a gente conseguir reagir na vida de uma forma mais fortalecida. Esse programa aqui na região serrana está sendo aplicado numa escola pública rural de Nova Friburgo. Exatamente. Né? É uma escola asseriada,
tá? Onde na mesma classe, uma única professora dá conta de crianças de 7 a 14 anos, tá? Então, o desafio dessa professora também e o cuidado que a gente precisa ter com a resiliência dos professores, que são pessoas que são modelo para esses alunos e que transmitem muito mais do que conhecimento, transmitem, na verdade, lições de vida, de como a gente reage às situações e muitas vezes sofrem de burnout, né? Que burnout é uma das coisas, dos fatores que mais aparecem no mercado de trabalho relacionados à ansiedade, que é o que leva a pessoa a ter um afastamento do seu trabalho, né, por estresse excessivo. Então, esses professores também precisam ser cuidados. E aí, a Thaís Quintão, que é uma psicóloga capacitada numa das capacitações abertas que eu ofereço no meu espaço, ela decidiu, em parceria com a Mosaico, que é uma ONG que trabalha com algumas intervenções em escolas da região serrana, principalmente ali da região de Friburgo, se voluntariar nesse trabalho. Então, quando ela começou com o meu apoio, no que diz respeito à aquisição de materiais para que esse trabalho acontecesse, também dos seguidores da minha página no Facebook, que eu queria agradecer, que fizeram doações para essa escola também. Então, ela, quando começou, ela avaliou essas crianças e ela percebeu que grande parte das crianças não tinham desejo de viver, tinham ideação suicida, né? Tinham falta de desejo de viver por conta da dificuldade da vida delas, né? Das dificuldades familiares e macroeconômicas, na verdade, não apenas a situação escolar, né? E muitas, inclusive, uma, por exemplo, nem conseguia falar, repetia apenas a última palavra. A gente não está falando de uma criança de 2 anos, a gente está falando de uma criança de 10 anos. Tá? E com o desenrolar do programa, a menina agora, por exemplo, essa, já consegue falar melhor, porque ela tinha uma trava emocional. E com esse trabalho das habilidades socioafetivas, do reconhecimento do momento feliz, uma das coisas que a gente faz em todos os encontros, tá? É treinar essa atenção positiva, mesmo que numa situação adversa. Por exemplo, mesmo numa situação onde eu perdi o meu cuidador primário, existem momentos de felicidade mesmo na adversidade, por mais difícil que isso possa parecer. E inicialmente para essas crianças era muito difícil reconhecer o momento feliz. E aí, com o passar do tempo, elas começaram a identificar e começaram a ter uma melhor coesão do grupo. Isso é um dos resultados assim, importantes para a escola, que é a diminuição do bullying, a integração das pessoas, porque a gente trabalha muito a empatia, melhoria da relação interpessoal. E aí eles se tornaram uma rede de apoio mútuo. Eles perceberam que eles podiam contar com eles, quando eles, de repente, não contavam com outras pessoas. Então, esses são alguns dos resultados iniciais, né? O programa ainda não finalizou lá. Normalmente, a gente trabalha com 12 encontros, tá? No mínimo. Esse é o modelo de protocolo que foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, mas isso pode ser estendido por um ano letivo. Mas nessa escola, lá em Friburgo, eles interromperam no 5º encontro, até por uma questão cronológica, por conta das férias, e por uma questão, vamos dizer assim, pública, porque tiveram dias de chuva, que caiu barreira, que não teve acesso à escola. Então, essas crianças que muitas vezes não tinham o que comer em casa e que precisavam ir para a escola, porque lá era a única refeição que eles faziam, não conseguiam chegar por uma questão pública, de transporte. De infraestrutura. Exatamente. Então, quando a gente fala de resiliência, Fátima, a gente não está falando só da resiliência emocional, mas o quanto a gente precisa ter um trabalho com políticas públicas de saúde, infraestrutura e a psicologia comunitária, a visita às casas dessas famílias para a identificação das necessidades básicas, a orientação desses pais
porque a gente consegue fortalecer a criança sem trabalhar o meio, consegue, mas às vezes não é o bastante, porque existem muitos fatores de risco que estão envolvidos, né, e que precisariam de uma abordagem, vamos dizer assim, mais multidisciplinar e social, não apenas dentro de um voluntariado, dentro da psicologia, enfim. Uma questão de política pública mesmo. De dar um suporte para essa criança em outros aspectos também, exatamente, né? E em questão assim, de política pública, esse programa, Friends, né, ele se baseia também na ideia que em 2000, Paul Ekman, ele ganhou um prêmio Nobel de Economia, dizendo que o maior investimento que a gente pode fazer num país, enfim, num governo, é em habilidades socioafetivas na primeira infância, porque isso vai fortalecer o sujeito para que ele tenha um desempenho melhor e para que ele se insira também no mercado de trabalho como um sujeito mais produtivo. Preventivamente, né, também a gente vai estar evitando que a Organização Mundial de Saúde tem uma previsão de que em 2030 a ansiedade, a depressão, a obesidade e a diabetes vão ser responsáveis por mais do que 50% dos gastos públicos em saúde. Então, quando a gente trabalha com prevenção, a gente diminui gastos públicos em saúde. Então, é muito importante a gente começar a levar isso, né, para uma esfera mais política mesmo, porque hoje o Brasil ainda está engatinhando em prevenção, né? Ainda mais prevenção em saúde mental, porque quando você tem dor de dente, por exemplo, e você é pequeno, você fala, estou com dor de dente, vou no dentista, né? Ou quando você tem um problema médico, você avisa no trabalho que você vai no médico. Mas quando você está sofrendo, você tem vergonha de falar que vai no psicólogo. Ainda há um estigma, né? Ainda há um estigma que precisa ser rompido. E lá fora, como é que está o desenvolvimento do programa Friends? Então, ele começou na Austrália, né? Há 16 anos. Já passou por muitas pesquisas longitudinais, onde crianças foram acompanhadas por 8 anos depois da intervenção e realmente crianças que tinham risco de desenvolvimento de ansiedade não desenvolveram, teve uma eficácia, por isso foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. E hoje ele está em mais de 21 países. O governo de British Columbia, no Canadá, comprou o programa, né? Então ele está nas escolas do governo, lá no Canadá. Ele também está no México, em Hong Kong. E se quem tiver curiosidade de entrar no site, né, friendsprogram.com, lá tem o mapa dos países onde ele está inserido, são 21 países, o Brasil é um deles. E aí, enfim, muitos países fazem pesquisas, tanto comparando assim, a intervenção entre professores e psicólogos, se existe alguma diferença nisso. Nesse aspecto, alguns países mostram que tem diferença, outros não. E hoje a gente entende que o trabalho da resiliência do professor é essencial para essa diferença. Então, quando o professor passa pelo programa adulto de resiliência, ele acaba tendo uma eficácia maior quando ele está transmitindo o programa para as crianças também. Rapidamente, então, vamos dar umas dicas de como prevenir a ansiedade no dia a dia, que medidas a gente pode tomar, ou que mudanças a gente pode fazer na nossa rotina para ficar um pouquinho mais resiliente? Claro. Então, primeira coisa é tirar um tempo para descansar, relaxar. A prática da atividade física, pelo menos meia hora por dia, ou pelo menos meia hora, um dia sim, um dia não, que não é nada tão difícil assim. Às vezes você vai organizar que vai sair do trabalho, vai levar um tênis na bolsa e vai voltar fazendo uma caminhada, enfim, tentar estabelecer uma rotina de atividade física. O sono é a base da pirâmide em saúde mental, né? Quando a gente pensa em alterações de sono que são geradas, a gente nem comentou sobre isso, mas também dos sinais assim, de que alguém está passando por uma questão emocional é que o sono fica irregular, insônia. Sono agitado, né? Sono agitado. Então, quando a gente trabalha o nosso sono, alimentação saudável, redução de açúcares e inclusão de mais alimentos crus,
integrais, assim, isso também melhora o nosso organismo e favorece como um fator de proteção. Vínculos saudáveis, então a gente realmente encontrar com os nossos amigos e não falar só por WhatsApp, Facebook, estabelecer contato de verdade, ter aqueles amigos que a gente pode contar de madrugada se a gente tiver algum problema, saber que eu posso ter um amigo para o shopping, diversão, um amigo para situações de saúde, um amigo que vai me dar conselhos sobre a educação dos meus filhos, mas o importante é que eu tenha vários amigos, que eu tenha com quem contar em várias situações. Relaxar, ficar em contato com os nossos 5 sentidos, se divertir, né? Conseguir deixar o estresse de lado e rir. O riso é uma ferramenta assim, de proteção, o otimismo, conseguir ter um pensamento mais racional, assim, tentar identificar, assim, passou uma preocupação na cabeça, se pergunta assim, será que eu estou exagerando? Será que isso é realmente verdade? Será que de outras vezes que eu me preocupei dessa forma, isso de fato aconteceu? Porque muitas vezes, e aí existe uma pesquisa que mostra que assim, 92% dos casos não acontece. E dos que acontecem, a gente reage muito melhor do que a gente imagina que reagiria. Então, a minha dica é se perguntar assim, o que de pior pode acontecer? E as respostas muitas vezes tiram a gente da paralisia, porque muitas vezes a gente consegue lidar com essa resposta. Ok, infelizmente o nosso tempo terminou. Eu agradeço a participação da psicóloga Priscila Tenenbaum. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.